Bom dia, pessoal. Vamos dar uma repassada, né, nesse assunto que a gente iniciou na última aula sobre anatomia humana. Preciso fazer essa introdução novamente para que a gente dê seguimento com o sistema esquelético. Bom, o que é anatomia? A anatomia é um campo, né, especial dentro da anatomia, onde a gente vai, a anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia, onde a gente vai estudar o quê? As estruturas e os sistemas do corpo humano, né? Então são esses sistemas que a gente vai entrar a partir de agora. Só recapitulando, né, nós temos as células que formam os tecidos vão formar os órgãos e os órgãos vão formar os sistemas. E os sistemas juntos é que vai formar o nosso corpo, né, o corpo humano. Então, a anatomia é cortar em partes, seccionar de forma que a gente consiga, né, realizar esse estudo. Temos variações anatômicas, né, onde a gente tem a variação anatômica em si é aquela que tem a variação, porém não perde a funcionalidade. A gente não modifica a função daquele órgão, daquela estrutura. Já quando a gente tem uma normalidade bem acentuada, né, a gente já chama, por exemplo, de monstruosidade. É quando eu já tenho, né, uma perturbação da função desse órgão, dessa estrutura. Né? Dentro da anatomia, a gente tem a nomenclatura anatômica, né? Esses termos aqui eu preciso que vocês memorizem, né? Anatomia, como eu falei, só na aula é muito pouco tempo para que vocês memorizem. É necessário mesmo que vocês escrevam, que vocês desenhem para memorizar. Quando a gente fala de nomes anatômicos, nomenclatura anatômica, isso casa bem, porque não tem como memorizar sem escrever ou sem estar vendo com constância. O nosso corpo ele é dividido, né? Para facilitar o estudo, até mesmo, a gente divide em cabeça, pescoço, tronco e membros, né? Sendo que eu tenho a cabeça, ela se divide em crânio e face, o pescoço, o tronco ele divide em tórax e abdômen e os membros, né? Os membros a gente tem os membros superiores e os membros inferiores, sendo que os membros superiores, né, tem uma raiz e a parte livre. A raiz é o ombro e a parte livre compreende braço, antebraço e mão. Assim como o membro inferior também tem a raiz e a parte livre, quadril, coxa, perna e pé. Sendo que o nosso esqueleto, né, a gente vai falar mais lá no sistema esquelético, eu vou aprofundar mais, mas ele é dividido. A gente tem o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, sendo que o esqueleto apendicular são os membros, e para ligar o esqueleto apendicular no esqueleto axial, a gente tem duas cinturas, né? Então, o que liga os membros inferiores no esqueleto axial é a cintura pélvica, que ela é composta pelos ossos do quadril. Os ossos do quadril são 3 ossos fundidos, né? E a cintura escapular, ela é ligada ela liga, na verdade, os membros superiores ao esqueleto axial, né? Então a gente tem a cintura escapular, que ela é composta pela escápula, né, e a clavícula. E a posição anatômica, para que a gente estude anatomia, é interessante a gente padronizar. Então, a posição anatômica é o padrão. Como que é essa posição anatômica? A gente é em pé, né, com a face para frente, o olhar voltado para o horizonte. Os membros superiores devem estar estendidos ao longo do tronco, lembrando, com as palmas das mãos voltadas para frente. E os membros inferiores devem estar unidos com as pontas dos pés para frente. Existem alguns planos, né, de delimitação do corpo humano para facilitar o estudo. Né? A gente tem o plano mediano, né, que é um corte mediano que divide em direito e esquerdo. A gente tem o frontal, né, que divide em anterior e posterior, e tem o transverso, que divide em superior e inferior. E temos ainda, né, as visões anterior e visão posterior. Tem alguns decúbitos também que a gente vai falar mais para frente. Tem os termos de relação, né, anterior, ventral ou frontal, diz respeito à parte da frente do corpo. Já posterior ou dorsal é a parte das costas do corpo. Superior ou cranial é a parte superior
E inferior, ou caudal, ou podálico, é a parte inferior do corpo. E tem ainda alguns quadrantes, né? Quando se fala da região do tronco, né, do abdômen, a gente tem quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito. Além dessa divisão em 9 regiões, onde eu tenho a região epigástrica, região hipocondríaca esquerda, região hipocondríaca direita, região lateral direita e lateral esquerda, região umbilical, região púbica ou hipogástrica, região inguinal esquerda e inguinal direita. Quando a gente estiver trabalhando sobre o sistema digestório, principalmente, a gente vai abordar essas regiões aqui. E tem alguns termos de movimento, né? Flexão e extensão. Flexão é o quê? É quando eu vou diminuir o ângulo entre os ossos e partes do corpo, né? Então, eu diminuo aqui o ângulo. Isso é flexionar. E a extensão é quando eu vou estender, então eu vou aumentar o ângulo entre dois ossos ou duas partes do corpo. Tem ainda a adução, né? E a abdução. A adução é quando eu vou, digamos assim, fechar, né? Então eu vou em direção ao plano mediano. Vamos lembrar lá da cadeirinha da academia, né? Quando eu falo a cadeira adutora e a cadeira abdutora. A abdutora, para facilitar para vocês conseguirem memorizar, lembra aqui, ó, abdução, AB de abrir. Então é quando eu vou abrir. E tem ainda a pronação e supinação. Pronação é como se fosse o movimento para baixo, digamos assim, né? E supinação para cima, ao contrário da pronação. Um é ao contrário do outro. E a gente vai entrar agora nos sistemas, né?